Uma ótima tarde a todos, que luz se faça em nossos lares, que luz se faça no planeta Terra, que luz se faça em nossos corações, que luz se faça em todos os lugares onde haja dor do corpo e da alma. E que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, que Frei Fabiano de Cristo, que os Espíritos amigos nos iluminem nessa tarde de sábado. Nós hoje trouxemos do livro Entre Duas Vidas, que é um livro psicografado por Chico Xavier, Espíritos Diversos, e organizado por Elias Barbosa, que são mensagens sobretudo aí por os familiares, né? Aqui no caso em questão, nós trouxemos uma mensagem que chama Dor Trancada no Peito, que é um jovem chamado Tony, né, que é um jovem desencarnado, né? Ele nasceu em 30 de abril de 1953 e ele desencarnou em 1º de janeiro de 1973, né? Então desencarnou bastante jovem ainda. Então, depois de desencarnado num acidente de trânsito em que ele está ali com um amigo e ele bate o carro num poste, e ele envia então essa mensagem ali aos pais, em que ele nos diz: meu pai e minha mãe, Deus nos abençoe. Estou conduzido por amigos para escrever-lhes pelo menos o que eu posso escrever. Não me creiam refeito como é preciso. Estou em tratamento, hospitalizado como é necessário para atingir as melhoras indispensáveis. Hoje, as lembranças foram assim tão fortes entre nós que se fizeram exigências. Disseram-me que eu conseguiria falar-lhes qualquer coisa que saísse do meu coração, especialmente para o seu carinho, meu pai, tanto quanto para a mãezinha, anjos bons da minha vida, que eu não consigo separar em meu carinho e gratidão. Papai, apesar disso, eu venho pedir-lhe para guardar a fé em Deus. Não esqueça os seus pensamentos de confiança na providência divina. Mamãe, venho procurando adaptar-se, mas você, meu pai, tem a nossa dor trancada no peito. Ele diz que a mãe ali está lutando para se adaptar àquela situação, né, da morte desse jovem, mas o pai ali, ele usa essa expressão, ainda tem a dor trancada no peito. Procure abrir-se na prece e ajude-me. Não pense que a morte é o fim. E quanto puder, não busque notícias detalhadas das últimas horas de seu filho no corpo físico. Passado é passado. Aqui nós deduzimos que eles procuravam detalhes ali, né? Detalhes de como foram os últimos momentos, talvez imaginando ali a dor, porque quando o carro bate num poste, né, e que naturalmente ali há todo um impacto, um dano para o corpo físico, então os pais, sobretudo o pai, fica ali imaginando toda a dor física que o filho poderia ter sentido naquele momento. Passado é passado, busquemos viver. Quando o carro projetou na fossa imprevista, o choque foi grande, mas de pronto notei que o nosso caro Juvenal fora poupado na batida com um fundo terroso. Juvenal é quem estava ali com ele. Senti que o pensamento como que me adormecera. Descansei tão depressa como se estivesse recolhido ao leito depois do nosso Réveillon, porque era ali a final de ano, início do ano, início para o final de ano, naturalmente, o Réveillon. Ainda não sei explicar isso muito bem, mas se me refiro ao problema, é tão só para que não fiquem pesquisando quanto a pancadas e ferimentos que o baque me teria imposto. Reconheci que me via apagando como um desmaio natural em qualquer acidente, mas não julguei que fosse a morte ou essa ocorrência que supomos seja no mundo o fim da vida. Então vejam que ele se sentiu ali como se ele fosse apagando como num desmaio. E há situações de espíritos que por mérito, antes do impacto ali, eles são retirados do corpo,
ou seja, o desligamento é feito sem que a pessoa sinta ali as dores físicas. Então, quantas vezes um pai, uma mãe, um familiar vê ali um filho desencarnado, morto num acidente, esse filho que ficou preso nas ferragens, e como pais nós ficamos imaginando uma dor enorme daquele filho nos momentos finais, mas reforçando, se o espírito tem o merecimento, se ele tem o mérito, ele pode não sofrer absolutamente nada daquela dor física, porque ele pode ser retirado antes do impacto, né? Isso me faz lembrar ali os primeiros cristãos, né? Muitos que foram ali devorados na arena pelos leões famintos, e muitos deles foram retirados ali do corpo antes que aqueles leões famintos projetassem as garras ali sobre os corpos deles, né? Então, pelo merecimento, pelo mérito, pela fé com que eles tinham, eles não sofreram absolutamente nada fisicamente, né? Aquele corpo ali destroçado depois da morte, de fato era só a matéria em que eles não sofreram aquilo que se imaginaria das dores físicas de serem ali dilacerados pelos leões, né? Então, nos acidentes, se há o mérito, isso pode acontecer de maneira semelhante. Então ele diz, pensei em termos de hospital e lembro-me de haver escutado vozes pedindo para que tocassem com urgência para o pronto-socorro. Não sei bem, mas se a memória está acesa. Ouvi as palavras Santo Amaro, porque ele foi recolhido no pronto-socorro de Santo Amaro. Depois foi o silêncio e o sono, até que acordei amparado por vários amigos, especialmente por meu tio Antônio e vovó Teresa, que afinal somente depois eu reconhecia. Então ele tem esse torpor, esse sono, e depois ele acorda ali amparado pelos tios, né? Tios e a avó que já havia ali desencarnado. Então, queridos pais, recordei-me que era ano novo, que havíamos atravessado uma noite festiva. Como quis falar, correr, como quiser ir ao encontro de vocês, contar o que me sucedia, mas estava sem forças, embora lúcido. Confesso que a princípio chorei muito, lágrimas de rapaz que receava o desconhecido, mas pouco a pouco asserenei-me. Pensei em Deus, nas preces da minha mãe, conversando com Santo Antônio, lembrei sua fé, meu Pai, auxiliando-me a crer na existência e na bondade de Deus. Suas exposições sobre física e lições de ciência, ajudando-me a aceitar com lógica a bênção da fé e o tesouro da instrução. O pai dele era professor de matemática, né? Então ele fala que as exposições sobre física, as lições de ciência, ajudando-me a aceitar com lógica a bênção da fé e o tesouro da instrução. Descansei, ou tentei descansar na crença, mas depois seus lamentos e suas lágrimas, com as lágrimas e os lamentos de mamãe, me alcançaram. Então veja que no primeiro momento ele vai ali descansando, mas com o passar do tempo, as lágrimas, né, o choro ali repetido do pai e da mãe, começam a alcançá-lo, a não fazer bem para ele do outro lado. Quem estaria mais desapontado ou mais triste? Penso que isso era mais grave em casa porque eu sofria, mas eu sofria com a certeza da vida, com a luz da esperança. Hoje eu venho pedir-lhes calma e conformação. A morte não é o fim. A vida prossegue, tudo prossegue. Entretanto, precisamos de amor e fé viva em Deus para estarmos em paz. Não me peçam para fazer-me visível. Não interroguem meus retratos. Não acreditem que estou no recanto do túmulo, mas não me chamem chorando, porque eu não sei o que fazer para consolá-los. Então vejam que ele peça para os pais, não fique ali interrogando os retratos, né? Não acredita que ele está preso ali no túmulo, não me chamem chorando, né? Porque eu não sei o que fazer para consolá-los. Então veja a preocupação desse jovem em consolar os pais, em falar para os pais, calma, eu estou vivo, eu continuo, né? Mesmo que em planos diferentes nós estamos ligados,
pelo pensamento, pela vibração, pelo amor que nos une e sempre nos unirá. Procurei o nosso Luiz Antônio, o nosso Biásio, né? Esse Biásio era um colega dele do exército, que eles tinham prestado ali CPOR. Esse colega várias vezes falava para esse jovem desencarnado, que é o Tony, sobre a continuidade da vida, sobre a espiritualidade, né? Então esse jovem desencarnado era católico, mas ele tinha ali essas noções de espiritualidade, da vida pós-morte, trazidas por esse amigo dele que era o Biásio. Então procurei o nosso Luiz Antônio, o nosso Biásio, que me falava em vida espiritual, diligenciando achar um carinho para reconfortá-los. Grande amigo, fez prodígios para atender-me, espero que ele progrida constantemente para ser a coluna da verdade que desejo venha a ele a ser. Então ele procurava ali, né, talvez intuitivamente, a ajuda do amigo, para que esse amigo ajudasse a consolar os pais. Digam-lhe que eu estou grato, que ele, Alex e eu ainda somos trinca de estudo e de experiência, de coragem, de solidariedade. Mãezinha, eu venho fazendo o quanto possível para tornar entendido por nosso Biásio e com o tempo as coisas melhorarão. Comecemos estudando o que é a vida e a morte, o caminho espiritual e os deveres maiores. Antes de tudo, eu peço-lhes calma. Meu pai querido, continuo sendo seu filho, seu companheiro. Se pudesse, papai, eu me tornaria visível a seus olhos, a fim de ampliar-lhe a fé. No entanto, se nos conformarmos, tudo vai caminhar para a situação da segurança que desejamos. Não diga que Deus me levou antes da hora, que houve imprevidência em não ter impedido o meu passeio de madrugada. Porque, naturalmente, eles traziam essa culpa, essa preocupação. Poxa, nós fomos imprevidentes, não deveríamos ter permitido aquele passeio de madrugada, né? Então o filho fala, não diga que Deus me levou antes da hora. E ninguém pense que Juvenal e eu estivéssemos tocados de uísque. Estávamos sóbrios. Apenas encontramos dificuldades para acertar mais depressa com o caminho exato, né? Ele acabou perdendo ali o controle do carro, se chocando ao poste. Aconteceu o que devia acontecer. Não desejem morrer para encontrar-me, né? Porque aqueles pais que perdem os filhos e desejam, ainda que inconscientemente, a morte para se reencontrarem com os filhos, mas isso só os afasta, isso só dificulta esse futuro reencontro que tem que ser natural. Por isso ele fala, não desejem morrer para encontrar-me. A morte deve ser um portão aberto espontaneamente do lado em que eu estou agora. E creiam que o filho não deixará de estudar e trabalhar, e que com o amparo de Deus e do tempo, se habilitará a fim de esperá-los no dia de Deus com alegria. Vivam para nossa Maria Cristina, ajudemos a nossa querida companheira em seus estudos. Amparemos como sempre nossa Maria Regina e meus queridos avós. Aqui provavelmente são pessoas ali, talvez até uma irmã, né? Porque há casos em que os pais, quando perdem um filho, eles ali acabam ficando tão tristes, tão dolorosos com aquela perda, que acabam não dando ali a atenção que os que ficaram precisam também, né? Ou às vezes eles se preocupam excessivamente, até sufocam, porque pensam, se eu perdi um filho, eu tenho muito medo de perder o outro. E ali tem aquela super proteção, impedindo que os outros filhos tenham ali uma vida de uma maneira natural, né? Com os riscos que a vida, os riscos e as alegrias que a vida oferece ali para todos nós. Então há uma preocupação excessiva. Amparem, como sempre ele fala, então, a Maria Regina e meus queridos avós. Papai, tudo depende de você e de mamãe. Pensemos em renovação e trabalho, progresso e tranquilidade. Não cheguei a isso ainda aqui, porque eu estou à maneira de alguém com frio, muita aflição, encharcado pela chuva das lágrimas que fazem cair sobre mim. Saudade ficará, mas o esforço pela nossa própria adaptação
é caminho para a mudança de que necessitamos. Esquecemos a festa da espada, né? Porque aqui acho que uma referência à comemoração ali da formação do exército, do CPOR, em que haveria a festa ali. Fiz o exército com alegria e os estudos que eu fiz não estão desaproveitados, né? Porque toda essa bagagem de estudos que ele conquistou, isso ele leva com ele ali pelas existências afora. Vou melhorar e evoluir, ampliar aquisições, conquistar mais alta compreensão da vida. E para isso eu dependo unicamente de vocês e dos nossos entes queridos. Agradeço as flores e os carinhos de sempre, mas eu preciso de apoio e segurança em maior grau, a fim de conseguir o que necessita em nosso favor. Agradeço aos amigos queridos que os trouxeram até aqui, né, que levaram ele até o centro espírita, onde essa mensagem foi psicografada. Esses amigos são meus benfeitores. Mãezinha, espero sim de agora a 2 anos precisamente entesourar a felicidade de estarmos cada vez mais juntos. Espero que vocês estejam vigorosos, fortes, para sermos 3 outra vez, procurando o melhor para as meninas e para nós mesmos. Não posso escrever mais. Não estou cansado, no entanto, os amigos que me acompanham e que me ajudam por bondade a dar-lhes essas minhas notícias me recomendam finalizar. Meu pai, você está habituado à matemática em todas as nossas expressões, porque o pai era professor de matemática. É natural. Professor para ensinar deve ser professor nas aulas e fora delas, mas peço, não me procure nas letras que faço. O que ele quer dizer aqui? Porque ele já sabia que o pai dele, muito provavelmente, iria analisar a caligrafia, para ver se era a mesma caligrafia do filho. E isso não é comum nas mensagens. Pode até ser, há casos em que há a mesma caligrafia, mas de maneira geral não, né? E há muitos casos que, mesmo não sendo a mesma caligrafia do filho, daquele que comunica, quantas e quantas mensagens trazem ali algum detalhe, alguma particularidade que só a família sabe, que nos dá ali de uma maneira mais segura essa convicção de que aquela mensagem de fato é daquele ente querido, daquele que assina ali a mensagem, né? Então ele fala para o pai, não me procure nas letras que faço. Só alguém aqui a me valer de forças conjugadas que me influenciam para que não falte ao recado. Veja-me no carinho e no anseio com que lhe rogo. Não deseje morrer, ele fala para o pai. Seu filho está aqui pelo sentimento que me orienta frase por frase. Não culpem ninguém quanto aos fatos do ano novo. Não busquem ali nenhum culpado pelo acidente, quanto muitas vezes nós fazemos, né? Buscando uma resposta, nós culpamos alguém pelo que aconteceu a um ente querido nosso desencarnado. Tudo estava correto, nada faltou para que a segurança estivesse conosco. Deu-se o que me esperava. Encontrei a sabedoria da vida que nem sempre sabemos compreender. Confiemos em Deus, esperemos o amanhã melhor do que hoje. Papai, guarde fé e serenidade. Mamãe, permaneça valorosa e serena. Se chorarem, choremos de alegria e esperança, por saber que nos reencontraremos um dia, e recebam aquele beijo do filho sempre reconhecido. Tony Uberaba, 24 de março de 1973. Então vejam, é um relato bastante interessante desse filho que pede ali para os pais, sobretudo ao pai, que não deseje morrer, que alimente a esperança, que tenha certeza de que eles permanecem juntos, né? Então confirmando aí para os pais essa imortalidade da vida, trazendo essa bênção desse contato entre os dois planos, né? E a importância de que, se perdemos alguém, lembremos dessa pessoa saudável, dessa pessoa feliz, né? Tenhamos ali fotografias em momentos bons, porque é muito importante para eles que partiram que os pensamentos que partem aqui da Terra sejam pensamentos de saudades, mas uma saudade saudável, né? Que não haja ali a revolta, o desespero.
Uma boa tarde a todos. Boas tardes, dando continuidade ao nosso encontro de hoje à tarde, vamos falar um pouco sobre as nossas realizações durante a encarnação, tá? E o resultado disso, o que é que nós deixamos e o que nós levamos desta vida para outra vida. Então, aproveitando para ilustrar as nossas reflexões, vamos pegar uma crônica do Irmão X, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, do livro Contos e Apólogos, Dar e Deixar. Quando Cirilo Fragoso bateu às portas da esfera superior e foi atendido por um anjo que velava solícito, com surpresa verificou que seu nome não constava entre os esperados do dia. Fiz muita caridade, alegou irritadiço. Doei quanto pude. Protegi os pobres e os doentes. Amparei as viúvas e os órfãos. Quanto fiz lhes pertence. Ó, Deus, onde há esperança dos que se entregaram às promessas do Cristo? E passou a choramingar em desespero, enquanto o funcionário celestial compadecidamente lhe observara os gestos. Fragoso traduzia o próprio pesar com a boca. No entanto, a consciência com que, instalada agora em seus ouvidos, instava com ele a recordar. Inegavelmente, amontoara vultuosos bens, atingira retumbante êxito dos negócios a que se afeiçoara e desprendera-se do corpo terrestre no cadastro dos proprietários de grande expressão. Não conseguira visitar pessoalmente os necessitados, porque o tempo lhe minguava a cada dia, na laboriosa tarefa de preservação da própria fortuna. Jamais obtivera folgas para ouvir um indigente, nunca pudera dispensar um minuto às mulheres infelizes que lhe recorriam à casa. Entretanto, prevendo a morte que lhe avizinhava, inflexível, organizara generoso testamento e, assim, agindo à pressa, não se esquecera das instituições piedosas das quais possuía vago conhecimento, inclusive as que ele pretendia criar. Por isso, em 4 dias, dotara-as todas com expressivos recursos, encomendando-se-lhes as preces. Não se desfizera, pois, de tudo para exercer o auxílio ao próximo? Não teria sido, porém, mais aconselhável praticar a beneficência antes da atribulada viagem para o túmulo? Notando que o coração e a consciência duelavam dentro dele, rogou à entidade angélica tornasse em consideração a legitimidade das suas demonstrações de virtude, reafirmando que a caridade por ele efetuada deveria ser passaporte justo ao acesso ao paraíso. O benfeitor espiritual declarou respeitar-lhe o argumento, informando, porém, que só mediante provas tangíveis advogar-lhe-ia a causa, junto aos poderes celestes. Trouxesse Fragoso a documentação positiva daquilo que verbalmente apontava, e defender-lhe-ia a entrada no paço da eterna luz. Cirilo deu-se pressa em voltar à terra e, aflito, extraiu as notas mais importantes com referência aos legados que fizera às associações pias, presentes e futuras, nas derradeiras horas do corpo, e retornou à presença do amigo espiritual, diante de quem leu em voz firme e confiante. Para os velhinhos de diversos refúgios, deixei 400.000 cruzeiros. Para os doentes de várias agremiações, deixei 800.000 cruzeiros. Para a instalação de um hospital de câncer, deixei 600.000 cruzeiros. Para a fundação do Instituto São Damião, em favor dos leprosos, deixei 300.000 cruzeiros.
Para assistência à infância desvalida, deixei 500 mil cruzeiros. Para meus empregados, deixei 4 casas e 6 lotes de terras, no valor de 1.200.000 cruzeiros. Em mãos do seu testamenteiro, deixei desse modo a importância total de 3.800.000 cruzeiros para a realização de boas obras. Terminada a leitura, reparou que o anjo não se mostrava satisfeito. Em razão disso, perguntou ansioso: não terei cumprido assim os preceitos de Jesus? O interpelado, porém, aclarou triste: Fragoso, é preciso pensar. Segundo o Evangelho, bem-aventurado é aquele que dá com alegria, mas realmente você não deu. Suas anotações não deixam margem a qualquer dúvida. Você simplesmente deixou. Deixou porque não podia trazer. E porque Cirilo entrasse em aflitiva expectação, o anjo arrematou: infelizmente, seu lugar, por enquanto, ainda não é aqui. De conformidade com os ensinamentos do Mestre Divino, onde situamos o tesouro da nossa vida, aí guardaremos a própria alma. Seu testamento não exprime libertação. Quem dá, serve e passa. Quem deixa, larga provisoriamente. Você ainda não se exonerou das responsabilidades para com o dinheiro. Volte ao mundo e ampare aqueles a quem você confiou os bens que lhe foram emprestados pela providência divina, e ajudando-os a usá-los na caridade verdadeira, você conhecerá com experiência própria o desprendimento da posse. A morte obrigou-o a deixar. Agora, meu amigo, cabe-lhe a exercitar a ciência de dar com a alma e o coração. Foi assim que Cirilo Fragoso, embora acabrunhado, regressou à esfera dos homens em espírito, a fim de aprender a beneficência com alicerces na renúncia. Muito bem, nós somos medidos entre nós pelo que construímos na vida. Qual é a nossa profissão? Se somos casados, solteiros, divorciados, qual é a quantidade de filhos que temos? Quais são os bens que adquirimos? Quais realizações fizemos? E esse balanço todo é o que, ao final da vida, nós até entendemos como a ética. Para que serviu a minha vida? E desde os tempos romanos, nas lápides daqueles túmulos, se relatavam justamente na pedra todas as realizações de que cada um daqueles que jazem naquele local realizaram durante a vida. Nós até temos uma frase importante, né, do senso comum, ditado popular, né, que ao longo da vida nós temos que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Essa sabedoria popular é que estabelece o nosso resultado na encarnação. Só que não é bem assim, né? Se fazemos esse balanço de uma forma geral, romântica, né? Como se fosse um fechamento de um ciclo, né? Isso só vale entre nós. No trinômio motivação, ato e resultado, ou pensamento, ato e consequências, ou ainda causa, ato e consequências, ação, ato e reação. Todas os nossos feitos, eles partem de um pensamento, de uma motivação, eles são consumados e deles refletem as coisas, existem consequências, aparecem resultados. Então aqui, no mundo corpóreo, nós
somos avaliados nos nossos atos pelas consequências, pelas realizações, pelos resultados. Só que na espiritualidade, e não é na espiritualidade como lugar, né? Fica mais claro isso na espiritualidade como quando desencarnamos. O nosso legado não está no resultado, ele justamente está na motivação, está na causa que nos leva a isso, está no impulso, na intenção, antes do ato. Então, se aqui na Terra nós somos medidos pelas consequências do ato, lá na nossa consciência e por Deus nós somos medidos pela intenção que leva a esses atos. E aí a coisa é completamente diferente, né? Porque a intenção é que é a fonte da motivação da natureza do espírito. Então o espírito denota a sua natureza pela sua intenção, pelo que o motiva, né? E as intenções, elas estabelecem uma amplitude muito maior do que o resultado, porque o resultado em si, ele pode até ser bom, mas se a intenção não foi boa, aquilo há de ser refeito, né? Então, a intenção, ela tem que ser pautada na boa vontade. A boa vontade é o único valor que não tem dois, né? Se é boa vontade, já garante uma intenção. E a boa vontade, ela é um suspiro da caridade, né? Ela é a caridade numa forma etérea, boa vontade. Então você busca o amor, põe o amor em prática, que é a caridade, e dessa caridade espaira a boa vontade, que vai abraçar suas intenções, que vai realizar atos cujas consequências, ainda que não tenham as realizações às vistas dos homens, elas têm as vistas de Deus. Então, para que fique mais claro isso, né? De uma forma muito mais precisa, vamos ler aqui do livro Diamantes Fatídicos, de Victor Hugo, psicografado pelo Divaldo, A Vida. A vida surpreende-nos a todos através do veículo da morte, que nos convida a outra dimensão de pensamento e vida, quando a consciência, livre dos impositivos cerebrais, desperta em totum para a compreensão do ser que somos. Felizes, portanto, aqueles que diante da verdade não procuram mecanismos escapistas, nem formulações paliativas, mediante os quais fogem do enfrentamento com o dever, procurando a reabilitação que se faz indispensável. Ninguém, todavia, foge de si mesmo. Não é necessário prestar-se a satisfação aos outros a respeito dos atos nobres ou horrendos, porque o problema é interno, pessoal, intransferível. E graças a essa conduta dúplice, a interior que é legítima e a externa que se apresenta como convencional, a da aparência, que incontáveis indivíduos derrapam nos transtornos neuróticos da depressão e de mais graves injunções psicóticas, exatamente por desejarem impedir o reflexo dos atos monstruosos que lhes constitui o caráter real. Indiscutivelmente, são bem-aventurados aqueles que se encontram no eito das aflições transitórias, porque se lapidam para futuras experiências, resgatam as promissórias em débito, preparando-se para as inefáveis alegrias existenciais e espirituais. As aquisições de saber moral e espiritual, como a paz de espírito, que decorre da consciência responsável, aquela que resulta de pensamentos saudáveis, de palavras justas e de conduta reta, o enriquecimento interior mediante o conhecimento e a prática do bem, o serviço fraternal de misericórdia e de socorro, aumentam os sentimentos de amor, de caridade e de iluminação interna.
O nosso único objetivo é proporcionar orientação para apressar a instalação do reino de Deus entre os habitantes físicos da terra, evitando que tombem nas desgraças reais. Nunca se poderá conhecer a dimensão do sofrimento sem que seja experimentado por cada qual. Muito bem, então o parâmetro para que nós nos orientemos dentro da boa vontade é darmos a mão à verdade. Temos que viver na verdade. O que é a verdade? A prática da verdade, né? Só agirmos e motivarmos as nossas ações através daquilo que for a verdade. Porque como coloca Jesus no livro Boa Nova a Zaqueu, né? É preferível ter um homem, um único homem, que viva e pratica a verdade, em contraposição às teorias, os governos, as práticas que precisam de legiões, de exércitos, de mecanismos para garantir a mentira, né? E é isso que nós encontramos, né? Todas as instituições, praticamente, né, da sociedade posta, impondo mentiras através da força, né? A gente até brinca, né? Ninguém faz propaganda de arroz e feijão, porque sabe que é bom, né? Não precisa fazer propaganda disso. Agora, de salgadinho tem que fazer muita propaganda. Por quê? Porque tem que convencer que aquilo faz bem, né? Ora, se vivemos numa verdade, não temos que ficar falando muito, nem ouvindo demais. Basta puxarmos dentro de nós a boa vontade e colocarmos em prática. Então, que possamos aproveitar desses momentos para estender toda essa vibração ao longo dos próximos dias, da próxima semana, sempre com a confiança em Deus, de que é o Senhor das oportunidades que se renovam a cada tempo, a cada instante, a cada segundo. São oportunidades que surgem para que possamos nos redimir e nos aprimorar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Boa semana a todos.